Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o jornalista Cid Benjamin, a professora e cientista política Márcia Dias e também o professor e cientista político Geraldo Tadeu. Cid Benjamin, o presidente Lula teria sido o primeiro presidente a ter a prisão decretada por crime comum na história do Brasil. Exatamente ele, um ex-operário que veio, enfim, para São Paulo, chegou onde chegou, líder sindical, líder do Sindicato dos Metalúrgicos, foi para o PT, fez do PT o Partido de Expressão Nacional, que apesar de todos os problemas, e chegou à presidência e, a despeito das críticas que possa haver em relação ao seu governo, fez uma profunda transformação social, com a ascensão de grande parcela da população, uma ascensão social de grande parcela da população. Bom, esse presidente tem a sua prisão decretada. Como é que você vê, do ponto de vista político, que isso ocorra exatamente com ele? Bom, primeiro, eu vou discordar de você, Sim. que o Lula não fez uma grande transformação social. Alguma transformação. Ele melhorou a vida de muita gente, é verdade, mas, como ele mesmo disse, nunca os de cima ganharam tanto. Ainda que você minimize, dos nossos presidentes dos últimos tempos, talvez tenha sido o que mais fez. Quer dizer, se você comparar com os demais. Sim, comparando com os anteriores, não há dúvida. Claro que há um preconceito de classe aí, quer dizer. E olha que o Lula fez todo o esforço para ser bem aceito. Sim. Sair da senzala e ser bem aceito na Casa Grande. O problema é que ele tem a origem dele. E depois, ele fez muitas concessões, mas chegou um momento, por razões mais variadas, as classes dominantes queriam mais concessões. Essas reformas, contra-reformas do Michel Temer, isso, por mais que fosse a boa vontade do Lula em relação aos poderosos, ele não teria condição nenhuma de fazer, entende? E era o que estava sendo exigido pelo grande capital, entende? Então, apesar das concessões, se queria mais sem sequer agradecer os bons serviços prestados por ele, se queria ele mais foi do que defenestrado. E aí é o seguinte, quer dizer, não se lembraram que ele não é da Casa Grande, a origem dele é da senzala. Então, teve, claro, um preconceito de classe nesse sentido, sem dúvida. Não é à toa que isso aconteceu com ele em primeiro lugar. Concorda, Márcia Dias, houve um preconceito de classes, ou seja, o fato de ele estar vivendo o que está vivendo, há um pouco desse preconceito, deve ser, ser interpretado como resultado desse preconceito que, digamos, se manifesta em várias esferas da sociedade brasileira? Vamos dizer que pode ter sido facilitado. Ou seja, é mais fácil prender um ex-presidente operário, metalúrgico, de origem humilde, do que prender um sociólogo com doutorado em sociólogos. Não que ele não tivesse investigações contra ele também. Então, eu iria também discutir, eu vou discordar um pouquinho, eu acho que as mudanças que ocorreram durante o governo Lula para uma determinada classe foram efetivas, foram bastante transformadoras, permitiram à sociedade se reestruturar. Foi a primeira vez que se observou na história uma redução da desigualdade, uma redução pequena ainda, modesta para a nossa situação, que se reverteu nessa crise recente. Então, a gente tem, sim, uma transformação muito grande a partir dos governos Lula e Dilma, e a reversão desse quadro nesse momento coloca a gente diante de uma situação. Bom, de fato, esse preconceito eu acho que facilita, mas eu acho que a gente tem sim que ter um entendimento que a sociedade em geral está muito dividida, e a gente tem que lembrar do ano eleitoral. Este ano eleitoral, ele é inusitado. Falávamos disso ainda há pouco sim. Lá fora. Né? É um ano que não começou. Nessa época do ano, normalmente, as discussões o quadro já está definido, quem são as candidaturas, como elas estão. E agora a gente está diante de uma situação em que a democracia está completamente acossada diante de uma situação política, que é política. Eu não consigo ver a natureza jurídica. A natureza jurídica me parece muito mais um pretexto para se sobrepor à natureza política desse processo. Existe um processo político violento em curso, eu continuo defendendo a ideia de que há sim um conflito social, porque se a Polícia Federal tiver que ir buscar o presidente Lula e já se manifestou dizendo que não vai passar por cima da multidão,
É porque, obviamente, há a iminência de um Esse programa está sendo confronto. gravado sexta-feira, é bom que esclareça isso para os nossos telespectadores e, portanto, ainda há muita coisa a acontecer. E daí nós não podemos comentar exatamente o desfecho do que ocorreu na sexta-feira. Geraldo Tadeu, o PT vai sair fragilizado desse processo todo? Ou você acha que uma candidatura ungida pelo presidente Lula, ainda que ele venha a não poder participar do processo eleitoral, vai ser uma candidatura competitiva? Você acha que o PT sofre com todo esse processo mais um baque e se fragiliza ainda mais ou não? Olha, eu acho que o PT vai ser o principal perdedor nesse processo todo. Vai perder mais do que o Lula. Até porque o PT é muito dependente da figura do Lula. O Lula sempre foi muito maior do que o PT. Isso é fato. Em termos eleitorais, em termos políticos, o Lula sempre teve um trânsito muito mais amplo do que o PT. Nós vimos isso na eleição de 2016, né? A queda significativa das prefeituras. O PT perdeu filiados. Tem as estatísticas do TSE mostram, perdeu um número importante de filiados. O número de candidatos pelo PT em 2016 já foi muito menor do que tinha sido em 2012, nas eleições. Então, naquele momento, já houve um esvaziamento nítido, né, do partido. Uma eventual prisão do Lula e a permanência dele na prisão, a gente não sabe que impacto isso pode ter na opinião pública. Pode ter um lado favorável, digamos assim, as pessoas se solidarizarem com o Lula, ou pode ter um impacto negativo, né, e as pessoas se afastarem da figura do Lula e do PT. Então, a última pesquisa da Datafolha mostrou que o Fernando Haddad, quando entra no lugar do Lula, ele tem 3,7%. Mas você sabe muito bem que pesquisa antes do quadro se definir é uma coisa e depois da definição das candidaturas e dos apoios é outra coisa, né? Pesquisa é o retrato do momento. Então, mas é o que a gente tem. É o único dado objetivo que a gente tem, esse de pesquisa. Então, o Lula tem 35%, 36%, o Haddad tem 3,7%. Certo? Então, assim, o Lula, ele transferiu votos para a Dilma. A gente tem que lembrar que a Dilma, quando foi eleita presidente da República, ela nunca tinha sido candidata nem a síndica do prédio. Sim. Então, uma pessoa absolutamente virgem eleitoralmente. E o Lula conseguiu, depois de 4 anos de intenso trabalho, colocou ela lá na Casa Civil, colocou ela como gerente do PAC, carregou ela para cima e para baixo, a tal ponto que as pessoas diziam no Nordeste, na época, que iam votar na mulher do Lula, né, que eles achavam que a Dilma era a mulher do Lula, mas ele conseguiu fazê-la. Mas era um contexto diferente, ele era presidente, taxa de aprovação de 80%, país crescendo. Hoje o contexto é bem diferente, então é uma incógnita qual é o peso realmente de uma sanção do Lula. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.